Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutri-Te. Nós hoje vamos ter aqui uma conversa descontraída entre mim e o Pedro, na qual vamos trazer alguns temas que achamos que podem ser dúvidas e curiosidade para muitos de vocês também. Uhum. Foi o Pedro que programou este episódio e que trouxe aqui algumas questões Certo, e eu estou cheio de curiosidade para perceber que questões me vais trazer hoje. bora lá. Olha, Simone, há uns dias lembrei-me de um anúncio que via quando era miúdo, um anúncio televisivo, referente a uma margarina que fazia bem ao coração. Era rica em ômega 3, ômega 6, vitaminas, ajudava a reduzir o colesterol, esse é o principal mote, e, e começava o anúncio com uma expressão como de género, estudos demonstram que. E eu fui pesquisar, enquanto preparava aqui o episódio, fui pesquisar se essa margarina existe. E passado 25 anos ainda existe. E adicionaram termos como nutrição e saúde, glúten. Portanto, temos técnicos mais modernos, mas de caráter técnico. E a minha pergunta é, quando nós vamos fazer uma escolha de um produto alimentar, como é que conseguimos, e porque tipicamente vamos já com esta ancoragem daquilo que a publicidade nos deixa, como é que conseguimos distinguir um produto saudável daqueles que só são saudáveis nos anúncios publicitários e nas palavras das embalagens? Percebo o que é que me estás a dizer. E isso dá para um mundo falar Uhum. aqui, não é? E vou contextualizar um bocadinho aquilo que eu percepcionei dessa questão. O que tu estás a dizer é que nós às vezes fazemos a nossa compra em prol das embalagens que também nos guiam a essa compra, não é? Uhum. E nomeadamente, se calhar, algumas nomenclaturas destas embalagens, como light, zero adição de açúcar, sem glúten, Uhum. sem lactose, bio. ah, E tudo isto nos induz muito a compra, porque efetivamente são termos. Eu não digo só que estão na moda, porque alguns efetivamente fazem falta em algumas embalagens, porque temos pessoas que podem ter intolerâncias alimentares ou algumas questões de saúde e que efetivamente precisam destes termos para conseguirem escolher alguns tipos de produtos, mas Uhum. efetivamente esta nomenclatura muitas das vezes leva a que alguns consumidores escolham determinado tipo de alimentos. E nem tudo o que reluz é ouro. É. E nem todas as alegações que são feitas nas próprias embalagens nos dizem efetivamente que um alimento é saudável. Imagina, eu posso ter um alimento que na sua embalagem diz que é bio, mas quando eu vou a analisar a lista de ingredientes daquele alimento, o valor nutricional daquele alimento, eu até posso ter um alimento que logo no primeiro ou no segundo ingrediente tem açúcar na composição, que pode ser um alimento que é um elevado teor de açúcares, e isto não quer dizer necessariamente que aquele alimento seja saudável por ser biológico. E às vezes confundem-se aqui muitos termos. Tal como muitas das vezes eu tenho um produto que é light ou é zero adição de açúcares, e também não quer dizer que eu tenha um alimento saudável, porque eu posso ter um alimento em que aquele açúcar foi substituído por uma série de aditivos alimentares, neste caso edulcorantes ou adoçantes, como a maioria das pessoas os consegue mais facilmente identificar. E também não quer dizer propriamente que um alimento que lhe foi retirado o açúcar, mas que são adicionados uma série de aditivos alimentares, seja propriamente um alimento saudável. Ok. Não podemos, obviamente, demonizar tudo, mas também não podemos nos cingir tão e somente pelas embalagens. Uhum. Eu acho que uma das grandes formas de nós nos protegermos hoje em dia passa muito pela análise da rotulagem, sem dúvida nenhuma. Mas também percebo que vivemos numa era em que há muita informação e muitas das vezes há muita entropia à nossa volta. Uhum. Nós não conseguimos discernir o que é realmente a informação mais fidedigna, da menos fidedigna, para onde é que eu devo olhar no rótulo, o que é que eu devo estar atento. Eu acho que se tivesse que indicar uma das coisas do rótulo, que é aquilo que eu procuro, e quando eu faço uma consulta, é a primeira coisa que eu digo às pessoas para olharem a lista de ingredientes, porque eu acho que isso é aquilo que mais nos protege. Porque quando tu olhas para um alimento, neste caso, não é?
e vais à lista de ingredientes, tu tens ali duas coisas fundamentais. Primeiro, tens a constituição toda daquele alimento na lista de ingredientes, porque todos os ingredientes daquele alimento têm que ser identificados ali, incluindo os tais aditivos alimentares que eu te estava a falar, mas tens também esta lista por ordem, o que é uma coisa muito interessante, porque eu consigo perceber, por ordem decrescente, qual é o ingrediente em maior quantidade naquele meu alimento. Então, um alimento que, por exemplo, tem logo num segundo ou num terceiro ingrediente um açúcar, uma gordura, depende do tipo de gordura também, obviamente, temos que olhar aquele alimento de uma outra forma, tentar perceber então como é que é a composição deste alimento em si. E isto às vezes ajuda-nos, por exemplo, em termos comparativos. Gosto de trazer aqui uma coisa prática, porque senão isto fica assim tudo muito no ar. Imagina que estás a escolher entre dois cereais Uhum. e num cereal o segundo ingrediente é logo açúcar e no outro vem no terceiro ou no quarto ingrediente. Isto pode querer dizer que aquele cereal à partida tem mais açúcar que outro. Depois tu só podes fazer efetivamente esta análise quando vais à tabela nutricional e comparas também o valor de açúcar por 100 gramas dos dois cereais, está bem? Ou seja, há aqui várias coisas que convém terem em linha de conta, mas a lista de ingredientes eu diria que é daqueles que mais nos protege. E aí há outra questão que é, quanto menos ingredientes, melhor, Ok. e os ingredientes serem conhecidos para ti. Porque qual é que é a questão hoje em dia? É que nós não conhecemos grande parte dos ingredientes que estão nas listas de ingredientes dos nossos alimentos. Esta questão da alimentação hoje em dia ter que ser tudo. Nós vivemos numa era de muito imediatismo. Tudo Uhum. tem que ser muito imediato, eu tenho que ir às compras, eu tenho que comprar já tudo muito, muito pronto. Uhum. E então nós queremos cada vez alimentos mais práticos, não é? Que conseguimos facilmente cozinhar e colocar no nosso dia a dia, mas isto também nos traz aqui o outro lado, não é? Nós estamos a comer cada vez alimentos mais processados, temos mais processamento alimentar, compramos menos em natureza, então também temos que estar mais alerta para aquilo que está dentro dos nossos alimentos. E tu olhares para um rótulo e tu conheceres os ingredientes dos alimentos, para mim isso é fundamental, porque eu tenho que saber o que é que estou a escolher. Ok. Eu dou este exemplo muitas vezes quando as pessoas me dizem assim, "Simone, preciso de uma barrinha para os meus lanches." Eu compro uma que é diet, zero açúcares, ela diz zero na capa, aquelas coisas assim. E depois nós vamos a ver, e numa barrinha, num alimento que tem 30 gramas, tu tens uma lista de ingredientes com quase 20 a 30 ingredientes, Uhum. em que tu conheces um ou dois. E a minha questão é, será que isto é saudável para mim? Será que não conhecer aquilo que estou a comer é saudável para mim? Porque às vezes, para eu conseguir ter um rótulo a dizer zero, zero açúcar, zero gorduras, eu tive que substituir por algo. E então, muitas vezes, a substituição é por muitas coisas que nós não conhecemos. E Uhum. destas muitas coisas, estamos a falar de emulsionantes, edulcorantes, corantes, intensificadores de sabor, e não estamos a falar de nada que nós conhecemos. E muitas vezes eu prefiro que a pessoa faça uma outra barra. Ela até pode ter uma quantidade de açúcar que é ligeiramente superior, porque a base dela, imagina, há muitas barrinhas hoje em dia assim, a base dela é uma tâmara. Estamos a falar de uma fruta desidratada, não é? Vai ter mais açúcar do que uma barra que só tem edulcorantes. Mas eu conheço. Tenho uma tâmara, tenho um fruto seco, imagina, tenho ali um bocadinho de canela, tenho uma aveia, tenho uma barra com 3 ou 4 ingredientes que eu conheço, versus uma barrinha com 20 ingredientes, nos quais eu conheço um. Ela até pode dizer zero, ela até pode dizer light, ela pode dizer equilíbrio, sei lá, equilibrada, whatever. Hoje em dia existem muitas palavras para descrever estas barrinhas. Mas eu não conheço nada daquilo. Então é isto que nós hoje em dia temos que questionar. É o que é que eu realmente quero colocar no meu dia a dia alimentar? Uhum. Se é algo que eu não conheço todo e não sei qual é que é o efeito que isto pode ter no meu organismo, se é algo que eu até conheço, e sim, pode ter um bocadinho, tem mais calorias. Nós não devemos cingir às calorias dos alimentos, Ok. nem tão pouco só à tabela nutricional,
porque efetivamente vão haver tabelas nutricionais excepcionais, no sentido de se eu não analisar a listagem de ingredientes, eu posso olhar para uma tabela, este é baixo teor de açúcar, tem menos 5 gramas de açúcar por 100 gramas, é um baixo teor, ou eu até tenho baixo teor de gorduras. Muito eficientes do ponto de vista numérico. Exatamente. E olhamos só para números. E quando nos cingimos tão e somente aos números, nós muitas das vezes não estamos a avaliar a qualidade nutricional de um alimento. Por isso, de uma forma geral, entre o que é equilibrado, eu diria que o que é equilibrado para nós é sempre nós tentarmos escolher o mais na natureza possível. Ok. Isso, sem dúvida, que é o mais equilibrado para nós, até porque, do ponto de vista químico, à partida serão aqueles que, efetivamente, terão menos químicos também na composição, menos aditivos alimentares. Também o que é mais em natureza também não é tão embalado, sabemos que mesmo a nível de químicos à partida terá menos químicos na própria composição, por isso desembalar menos, descascar mais, como acho que já falámos disto para trás. Mas acima de tudo conhecer o que é que estamos a comprar. Mesmo que eu compre algo que é embalado, eu conheço os ingredientes daquilo que estou a comprar. Eu sei o que é uma tâmara, eu sei o que é uma aveia, eu sei o que é uma amêndoa, um caju, uma noz. Eu conheço todos estes ingredientes. Agora, quando começam um descritivo enorme da lista de ingredientes, eu muitas vezes não conheço nada daquilo. E havia uma coisa muito gira. Se tu te lembras de nós em criança, eu lembro-me que nós, quando começámos a aprender o que eram aditivos alimentares, nós víamos uns Zés. E houve uma altura, lembro-me perfeitamente, por volta da adolescência, eu contava ao número 10, se isto tem muitos Zés, porque havia aquela coisa, tudo o que tiver muitos Zés não coma. Hoje em dia o que é que fizemos? A nível de indústria, nós deixamos de escrever os Zés e escrevemos os nomes. Então as pessoas olham, isto também tem muitos Zés, mas tem uma carrada de nomes que eu não faço a mínima ideia do que é aquilo é. Exatamente. Tem os nomes dos corantes, dos conservantes, dos emulsionantes, dos edulcorantes, tem o nome daquela gente toda. Só que eu não faço a mínima ideia do que é aquilo é, então aquilo passa. Olha, nem está escrito como é, isto nem é aditivo, nem é nada, e passa. Como é zero, isto é que interessa, os números é que nos passaram a interessar, então nós começámos a reger por números, em vez de nos regermos por aquilo que nós conhecemos, pelos ingredientes que nós conhecemos. Eu acho que isso é que nos foi desprotegendo. E estamos muito atentos ao marketing e à publicidade que é feita a determinados alimentos. Hoje em dia também há muitos conceitos de superalimentos. E eu acho que não há nada super. Porque, imaginem, tu não podes avaliar só o efeito de um alimento na saúde. Porque nós somos um todo e temos um padrão alimentar. Então, eu acho que cada vez mais nós temos que falar em padrões e não em alimentos em si. Entendes onde é que eu quero chegar? Assim, nós temos que, a primazia é ter um padrão alimentar equilibrado e é um conjunto de escolhas. Por isso, nós não podemos achar que por comprarmos aquele super alimento, que a nossa alimentação vai ficar espetacular só porque consumimos aquele alimento. E isto é outra coisa que é importante desmistificar, porque às vezes nós sobrevalorizamos um alimento. Então é assim, eu nem escolho nada de alimentos em natureza para ter em minha casa, na minha despensa. Mas depois tenho os super todos que indicam nas publicidades. E acho que por isso a minha alimentação é equilibrada. E não é. Mas tenho outra pessoa, exatamente ao lado, que compra tudo em natureza, não tem nenhum dos supers, mas tem um conjunto, efetivamente, de alimentos em natureza, que sim, frutas, legumes, leguminosas, todos eles que são ricos em antioxidantes, em fitoquímicos, todas aquelas promessas que muitas embalagens nos fazem, todos eles são naturalmente ricos nesses componentes. E aí sim, eu tenho um padrão saudável e um padrão equilibrado. E então é muito nisto, também acho que é importante passar esta mensagem. Não há alimentos super, há padrões alimentares que de facto são muito protetores da saúde. E há padrões alimentares que não são tão protetores da saúde. E há outra coisa que é importante nós percebermos aqui. Quanto mais nós só comprarmos embalados, processados, e não demonizando os processados, porque o processamento alimentar após a Revolução Industrial teve aqui também um impacto positivo em algumas coisas. Nós termos alguns alimentos que conseguimos ter mais conservação de prateleira,
porque há alguns aditivos que, neste caso, são conservantes, ajudam a que os alimentos se mantenham mais tempo. E isto é importante em determinados contextos e obviamente que alguns destes alimentos vão ter que existir. Certo. Agora, nós não podemos é basear toda a nossa alimentação aqui, porque isso desprotege-nos. Nós sabemos hoje em dia, e há uma série de estudos neste momento a ser feito, relativamente ao impacto que os processados podem ter na nossa alimentação, e nós já sabemos que efetivamente tem impacto. Tem impacto na nossa saúde. Nós sabemos que o maior consumo de processados, por exemplo, tem um impacto a nível da nossa microbiota intestinal e que isso vai ter um impacto também na nossa saúde. Então, é importante nós também caminharmos para termos alimentos em natureza novamente no nosso dia alimentar. Às vezes, mais do que eu querer ir ao supermercado e tentar analisar os rótulos todos e perceber se este alimento é bom ou não, eu percebo a tua dúvida e acho que ela é muito interessante e isto é importante, mas também começarmos a perceber, ok, do que é que eu trago no meu carrinho, o que é em natureza e o que é embalado, Ok. está bem? E tentar ter um equilíbrio destas coisas, tentar começar a trazer esse equilíbrio, porque às vezes olhamos para determinados carrinhos e é tudo embalado e os alimentos em natureza ficaram esquecidos. Ok. E isso também é importante nós trazermos ao dia a dia. E esses nem rótulo têm. Mas nós temos que os trazer, porque eles são a base da nossa alimentação. Ou seja, eu acho que também há aqui esta informação a passar, que é a base tem que ser em natureza, independentemente de realmente nós conseguirmos fazer sempre escolhas mais informadas e percebermos para onde é que temos que olhar perante os alimentos pro- processados, porque há os minimamente processados e há os ultraprocessados, eles não são todos iguais, mas tentarmos também aí, como comprar mais a granel, por exemplo, que foi coisas que fomos deixando, havia muitas mercearias a granel, agora começam a haver mais mercearias estas também, e tentarmos trazer um bocadinho de alimentos mais em natureza, em a granel, ao nosso dia a dia. Acho que isso também é uma das coisas que nos ajuda bastante, mais do que estarmos a olhar só para números e rótulos e denominações às quais temos estado, acho que muito presos nos últimos anos, de light, zero adição de açúcares, zero adição de gorduras. Ainda no outro dia acho que me fizeste essa pergunta, disseste-me assim, então mas este rótulo diz zero adição de açúcar e tem aqui açúcar? Sim. Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, porque o zero adição quer dizer que não foi adicionado mais, mas aquele alimento em natureza, os ingredientes deles já podiam ter açúcar. E então ele tem açúcar na composição. Isso acontece muito em iogurtes. As pessoas dizem-me assim: Simone, o iogurte diz zero adição de açúcar, mas tem lá açúcar. A lactose é um açúcar. É um açúcar naturalmente presente. Se naturalmente naquele alimento já tiver presente um açúcar, ele até pode dizer zero adição de açúcares, porque não lhe foram adicionados mais. Isto é outra das coisas que convém estarmos atentos à parte da rotulagem, para sermos cada vez também consumidores mais informados e mais críticos daquilo que nos aparece. Porque eu acho que isso hoje em dia nos protege. Não é demonizarmos tudo e desconfiarmos de tudo, mas também não assumirmos tudo como uma verdade absoluta. Porque há muita forma hoje em dia de nos incitar à venda. E nós temos que perceber realmente como é que nos deixamos guiar Yeah. nestas marés. Ah, não queria fugir muito à tua pergunta, mas se calhar já fugi. Não, por favor, responde. Olha, tu estavas a falar de alimentos mais em natureza. E eu lembrei-me de uma frase que tu disseste no primeiro episódio, que foi: Nos parece que estamos sempre à procura de um estímulo para nos entorpecer. Essa foi uma frase que me marcou muito. E uma das coisas que eu, quando falo com algumas pessoas precisamente sobre consumir mais a natureza e menos processados, e tipicamente aquilo que me respondem é: mas os alimentos em natureza também têm muitos pesticidas, portanto, entre pesticidas ou processados, eu vou continuar pelos processados, ultraprocessados, regra geral. O que é que me tens a dizer sobre isso? Porque a dada altura é uma escolha entre dois demónios. O que é que eu acho? Nós nunca vamos conseguir evitar tudo. E
agora vou dar ainda o outro lado, não é? Aqueles alimentos que foram produzidos para estar dentro da embalagem, muitos deles também têm os tais pesticidas na composição, certo? E depois ainda têm todo o outro processamento alimentar e todos os outros aditivos, muitas vezes que lhes são adicionados, a embalagem em si, que sabemos que também comporta aqui alguns riscos. E hoje em dia fala-se muito da questão dos disruptores endócrinos, que também estão em alguns tipos de embalagens e que depois passam para os alimentos, não é? E nós nunca vamos conseguir evitar tudo, tudo, tudo. Eu ainda há pouco tempo falava disso com um colega meu de profissão, que é alguém com quem eu adoro partilhar, e falávamos sobre isso. E falávamos precisamente neste contexto de padrão alimentar, o que é em termos de padrão alimentar nos protege mais. E efetivamente isso também está estudado. E em termos de padrão alimentar, aquilo que nos protege mais é a típica dieta mediterrânica. E não nos fala efetivamente de consumo de alimentos processados, não é? Fala-nos de consumo de alimentos em natureza. Certo. E obviamente vamos ter sempre pesticidas. E obviamente, porquê? E isto não é confortável para toda a população e também não é confortável hoje em dia em termos de produção ainda para alimentar toda a população mundial, que todos os alimentos sejam produzidos de forma biológica. Mas uma das formas de nós nos conseguirmos proteger é, por exemplo, consumirmos mais local e consumirmos da época. Isso faz com que eu não tenha que adicionar tantos pesticidas para produzir frutas. Agora, imagina, eu quero continuar no inverno a comer morangos. Então os morangos produzem-se entre a primavera e o verão. Mas eu quero de inverno comer morangos. É um alimento em natureza, é uma realidade. Mas a quantidade de pesticidas que eu tenho que colocar num morango para o produzir no inverno é completamente diferente da quantidade de pesticidas que eu tenho que colocar num morango para o produzir no verão. Verdade? Acho eu. Sim. Para além disso, do ponto de vista nutricional, eu estou a fazer com que um alimento que não é daquela época se produza numa época distinta, não é? Do ponto de vista nutricional, a partir daquele alimento também não é tão rico. Ou seja, eu também não tenho depois o fator protetor a nível nutricional como consumir um alimento na época. Então, formas de me proteger, mesmo percebendo que a atmosfera que nós vivemos está poluída, que os solos têm poluição, por isso que nós nunca vamos conseguir fugir a 100% de tudo, que são adicionados alguns pesticidas nos nossos alimentos, ainda assim, se eu consumir mais local, se eu consumir mais da época, e local porquê? Porque evito mais os transportes, evito muitas vezes o embalamento que tem que ser feito de determinadas frutas, legumes, whatever, e então eu consigo proteger-me mais do que efetivamente eu comprar alimentos que, para além disso, são embalados, que ainda lhes são adicionados alguns aditivos alimentares, em que a quantidade, provavelmente, de químicos associada a esse alimento ainda é muito maior. Eu acho que isso, desculpem, mas isto é mesmo aquilo que eu penso. Eu acho que isso é uma boa desculpa para nós não fazermos de forma diferente, para nós entrarmos no facilitismo. E eu percebo que há vidas que são muito ocupadas e que nós temos que fazer escolhas, mas ainda assim, eu lavar uma maçã, uma pera, uma peça de fruta e comer, dá-me tanto trabalho como eu abrir uma barrinha e fazê-lo. E eu não estou a comparar agora a nível nutricional, não é nada disso. Eu estou a comparar em termos de praticidade da coisa. Tá bem? Por isso, eu acho que não se podem comparar de todo. Até porque, em termos de riqueza de micronutrientes, depois as coisas também são muito distintas. Eu acho que nós sobrevalorizamos alguns nutrientes e não estamos a valorizar a riqueza que alguns alimentos têm em natureza. Porque, e quando eu estou a dizer isto, eu estou a dizer coisas aqui muito específicas para mim. E provavelmente tu sabes isso e provavelmente até passaste por isso na tua adolescência. Vou-te fazer a questão. Quais é que eram os tipos de alimentos que quando estavas na fase da tua adolescência e começaste a preocupar com a tua alimentação, tu valorizavas mais? Qual é que era o nutriente? Te vem mais à cabeça? Eu valorizava mais na minha adolescência. Sim, quando começaste, por exemplo, a olhar para o teu corpo. Na altura havia dois. Era a fase em que as pessoas olhavam muito para os hidratos de carbono Uhum, e para as proteínas. pronto. Era as duas linhas da tabela nutricional que eu minimamente
que eu olhava e que percebia, hum, sem perceber como é que depois as trazia na prática para o meu dia a dia. E, portanto, eu chegava a um supermercado, ia buscar aqueles que tinham menos hidratos de carbono e que tinham mais proteína. Portanto, E, portanto, tipicamente andava nas dietas do corte aos hidratos de carbono e maximização das proteínas. e hoje em dia continuamos a sobrevalorizar alguns nutrientes em detrimento dos outros, não é? Demoniza-se muito mais os hidratos de carbono ou até as gorduras e depois colocamos tudo exatamente no mesmo saco, como se todos fossem exatamente iguais e, e sobrevalorizamos as proteínas. Todos os nutrientes têm importância, macros e micro. Eu não posso sobrevalorizar uns em detrimento dos outros, mas isto às vezes leva-me a sobrevalorizar alguns alimentos em detrimento dos outros. E é aqui que está a questão. Tudo o que é proteico, nós conotamos como o quê? Saudável. Exato. Só que existem muitos alimentos proteicos. ah, Pudins, iogurtes, barras, tudo e mais alguma coisa. Cereais. Hoje em dia há tudo, tudo proteico. E tu depois vais a ver o sumo daqueles alimentos e vais a olhar para a lista de ingredientes daqueles alimentos e tu vais perceber que eles efetivamente estão cheios de aditivos alimentares, não é? E tu e podem-te ter dado essa resposta de que um tem pesticidas, o outro realmente tem uma série de aditivos, eu não consigo fugir a nada. Mas isto acontece muito por todos estes insights que nós vamos bebendo, todas estas informações que nos levaram a desconectar daquilo que é a alimentação e natureza. E também há uma coisa que é muito simples hoje em dia. Nós não queremos perder tempo a cuidar da nossa alimentação. Nós não queremos perder tempo a cozinhar, dá trabalho. Eu ouço imensas vezes esta questão, dá trabalho, não tenho tempo. Nós não temos tempo para cuidar deste espectro da nossa saúde. Eu acho que já falei um bocadinho sobre isso em um outro episódio. E então é muito mais fácil ir buscar à prateleira. Sim. Então, ok, dentro daquilo que é prateleira, vamos buscar efetivamente aqueles que, acredito eu, ainda assim sejam mais em natureza. Sim. Por isso, quando me disserem isso a mim também, eu acho que nós ainda assim estamos muito mais protegidos Sim. perante uma fruta, perante um legume, perante uma leguminosa, do que propriamente nesse tal alimento ultraprocessado de prateleira, que pode ter uma série de coisas lá dentro que eu não consigo identificar o que é que são e que eu não sei o impacto que elas a médio e longo prazo têm na minha saúde, porque a ciência está constantemente a evoluir e aquilo que eu estou aqui a dizer hoje, esta manhã, pode ser uma coisa completamente Diferente. diferente. Por isso, ao dia de hoje, é este o conhecimento que eu tenho, e eu leio muito sobre isso, e acredito que era desta forma e é desta forma que eu me comporto e é desta forma que eu acho que neste momento é importante distinguir, não é? E- E se tivesse que aconselhar, no espectro de ires à minha consulta, eu diria-te que ainda assim estás sempre mais protegido com os alimentos mais em natureza, independentemente de eles poderem ter algum pesticida na composição. Hum, e protegeres-te comprando da época, comprando local, comprando a granel. Eu acho que te protege sempre muito mais desta forma. Hum, e mesmo nas frutas, outra coisa aqui importante, há que perceber, por exemplo, quais são as frutas que à partida têm mais pesticidas adicionais, quais são aquelas que mais facilmente absorvem esses pesticidas, para tu aí também fazer escolhas que possam ser mais equilibradas. Vou-te dar um exemplo. Durante todo o ano nós temos frutos vermelhos. Os frutos vermelhos são riquíssimos em antioxidantes. Eles são espetaculares. Só que se eu quiser comer novamente morangos, mirtilos, framboesas durante todas as épocas que eles não têm produção, não sendo um alimento biológico, que não tenha os tais pesticidas, se eu vou comer aquele alimento fora da época, ele não tem uma casca para eu lhe tirar, certo? Nós comemos o alimento na íntegra. À partida, ele vai absorver muito mais químicos. Então aí eu protejo-me menos, efetivamente. Então, ok, vou consumi-los na época deles. Ou então, se tiver poder económico para isso, eu vou consumir só os biológicos.
porque esses aí eu sei que é uma capacidade maior para a absorção destes químicos. É um bocadinho tentar nos proteger desta forma. Claro que nós vamos dizer a toda a gente para comprar em biológicos, não Claro. toda a gente tem esta capacidade Certo. monetária, então comprar da época. E acho que sim, que estás muito mais protegido na natureza. Esse é um ponto de vista interessante, porque aquilo que me dizem depois é sempre: mas comer produtos biológicos, fazer uma alimentação à base de produtos biológicos é extremamente caro, e sim, é, é um pouco mais caro, mas há sempre a solução que tu dizes da natureza, da época, tipicamente até são as frutas mais baratas. Ahm, e pegando aí num ponto que foi o ponto das barrinhas, foi uma das coisas que quando comecei a morar contigo, desmistificou ali muita coisa na minha cabeça, porque eu achava também que não, isto é um processo que demora muito tempo, não tenho tempo, e depois são produtos que têm que ser consumidos rápidos, que se estragam rápido, vai ficar mais caro fazer em casa. E eu contigo percebi que em 10, 15 minutos fazes barrinhas para 2 semanas ou uma semana e meia, e que elas se conservam super bem e que o custo é muito menor. E que provavelmente vai ser cada vez menor porque o custo de processamento à partida será cada vez maior, de as fabricar. E portanto é muito giro, que se nós quisermos, e foi isso que eu percebi, se nós quisermos nós encontramos soluções ajustadas a nós. Completamente. E isso é o que às vezes algumas pessoas, quando faço a comparação das barrinhas, mas esta, a tal que se conhece os ingredientes todos que há à venda, mas isso até é caro. Claro, mas se fizermos em casa, ela sai a 1/10 daquele preço e demora 5 minutos. 5 minutos. Tu sabes, tu vês-me fazer. Eu demoro 5 minutos a preparar aquelas barrinhas, elas duram 15 dias no frigorífico. Há sempre forma de nós passarmos as coisas. O meal prep é das coisas mais importantes para quem quer comer equilibrado e saudável. Voltando à tua primeira pergunta, nós compramos em natureza, preparamos em casa, preparamos as nossas marmitas, os nossos lanches, temos uma alimentação muito mais diversificada, sabemos o que é que estamos a consumir, comemos com gosto, porque as coisas são boas. Estas barrinhas que fazemos em casa são barrinhas que são muito agradáveis. Aliás, já levei para vários contextos de grupo e toda a gente diz isto é maravilhoso. E são super simples de preparar. Eu acho que é um bocadinho nós estamos a nos desmistificando. Esta alimentação dá mais trabalho, que é mais caro, porque tudo isso é errado. Sai muito mais caro eu comprar aquelas coisinhas que estão embaladinhas para dar às crianças, que é um chocolate no meio, parecem uns pãezinhos doces e aquelas coisas todas. Ou mesmo para os adultos, as bafas, pronto, já nem vou por aí. Sai muito mais caro eu comprar uma coisa dessas que eu acho que gastei pouco do que fazer isto. Por isso também são muitos conceitos que temos na nossa cabeça. Quando me dizem assim, as frutas e os vegetais estão caros. Então e estes alimentos todos também não estão caros. Estes alimentos todos que nós compramos no pacotinho. É porque eu tenho a certeza que comprar 1 quilo de fruta ou de legumes para fazer uma sopa, ainda assim, no caso dos legumes, sai muito mais económico do que eu comprar estas comidas todas embaladas. E mesmo que não sejam todas embaladas, se nós equilibrarmos bem as coisas a nível de consumos ao longo do dia de alimentos, não é? E agora, por exemplo, falando novamente da questão das proteínas, nós também sobrevalorizamos tanto as proteínas que achamos que elas têm que ser a parte maioritária do nosso prato. E não têm que ser, efetivamente. Os legumes têm que comportar aqui o maior peso do que propriamente as proteínas, e nós consumimos sempre proteína a mais do que os próprios legumes. Só isso faria com que a alimentação também fosse mais económica, porque esse é outro dos problemas hoje, é acharmos que a alimentação mais saudável é mais cara, se calhar porque estamos só à procura daqueles que dizem super alimentos, diet, zeros, em vez de estarmos à procura dos alimentos em natureza. Sim, e aí vai um bocadinho tocar na próxima pergunta que tinha para te fazer, que é, eu cresci a comer muitos alimentos processados. Se eu tivesse que desenhar a minha roda alimentar, 90% do que ia aparecer lá era alimentos processados. E na fase da adolescência, eu comecei a olhar não para os ingredientes, mas para as tabelas nutricionais. E olhava muito só para, como te disse, hidratos de carbono e proteína. Porque
era os termos da moda, os lípidos também, e outras gorduras, mas as proteínas e os hidratos de carbono eram os termos da moda, os termos das dietas, os Uhum. termos quentes, por assim dizer. Mas como te disse, eu não sabia na altura como é que trazia aquilo para a minha vida prática. Restringia uns, potenciava os outros. E recentemente eu vejo, quando vou ao supermercado, e voltando aqui à nossa experiência de supermercado, vejo os alimentos com um sistema de classificação de alimentos. Começa na letra A, acaba, se não me engano, na letra E. A letra A está associada à cor verde, portanto, uma cor positiva, um semáforo verde. A letra E está associada à cor vermelha, portanto, o semáforo para parar. E a minha pergunta é: faz sentido nós escolhermos os nossos produtos alimentares com base só nessa classificação, escolhendo só os produtos A? Ou seja, será que os produtos com a letra A ou B são todos produtos muito saudáveis? E mais, será que não há produtos com a letra C ou D que sejam mais saudáveis? Porque às vezes estamos a restringir determinados produtos, sabes que este tem o D, este não o posso comer. Então vamos comer os super alimentos A. Essa questão é maravilhosa. Pronto, então vou-te já dar exemplos de A's e de D's e de. Primeiro, mais uma vez, equilibrar aqui a coisa. Não demonizar o Nutri-Score, mas não olhar para o Nutri-Score como a nossa referência de escolha de alimentos. Aquilo é uma primeira base que pode ajudar entre alimentos da mesma família, nós a fazermos escolhas. Exemplo. Às vezes tenho vários cereais e quero ter ali uma primeira linha de escolha. Então vou, em vez de ir buscar logo um cereal E, vou buscar um cereal, vou buscar os A's e os B's e depois vou olhar para aquele rótulo e não só me cingir no A, mas olhar para a lista de ingredientes uma vez mais, olhar para a tabela nutricional e ser crítico. E porquê é que estou a dizer ser crítico? Porque, efetivamente, nem todos os A's me garantem que, por exemplo, eu não tenho um cereal com alto teor de açúcar. E isto já acontece. E nem todos os Cs e os Ds têm que ser maus. Nós temos, por exemplo, o azeite que foi categorizado inicialmente como um D e depois passou a um C, porque o Nutri-Score tem por base um algoritmo. E tudo o que tem por base um algoritmo também tem os seus prós e os seus contras. E um dos contras, por exemplo, do Nutri-Score é que o Nutri-Score não tem em conta o processamento alimentar, não tem em conta os aditivos alimentares e, efetivamente, sobrevaloriza algumas características dos alimentos face a outras. Imagina, é um score em que tens pontos positivos dados a algumas características dos alimentos, como sendo a fibra, as proteínas, a percentagem que pode ter de frutas e legumes, e depois tens também pontos negativos, por exemplo, que são dados às gorduras saturadas, ao sal, aos açúcares. E isto, se por um lado podemos olhar para o Nutri-Score como algo positivo, em que, ok, isto vai fazer com que a própria indústria tente melhorar os seus produtos para termos produtos mais de categoria A, B. Mas também há o outro lado e o outro reverso da medalha, que é a própria indústria também tem formas de, como o Nutri-Score não categoriza o processamento alimentar nem os aditivos, eu quero retirar um bocadinho mais de açúcar ao meu alimento, que é para ele ser categorizado mais acima, Sim. acrescento, por exemplo, um bocadinho mais de proteína, mais fibra, há alguns aditivos alimentares para substituir este açúcar e tenho um alimento A. E o que acontece é que nós temos muitos alimentos categorizados como A, hoje em dia, que são alimentos que são bastante processados e que têm uma série de aditivos alimentares. Por isso eu não posso olhar só para um A e achar que, olha, é A, posso consumir à vontade. Este é outro problema. Nem é já só isto dos aditivos que eu te estou a dizer, é A não quer dizer que eu possa consumir à vontade.
porque eu tenho que consumir na porção que é aquele alimento. Ok. Eu tenho um cereal A, posso comer a caixa toda, porque às vezes também há esta coisa, que é nós achamos que tudo o que é A é à vontade. E depois temos a outro lado, que é, por este algoritmo ser feito desta forma, alimentos que, por exemplo, são ricos em gorduras, mas que até são gorduras saudáveis, como por exemplo o azeite, são categorizados como já foram categorizados como um D, agora são como um C, hum, e caímos aqui no erro de demonizar alguns alimentos que podem ser importantes, frutos secos, azeite, e que são alimentos até que nós sabemos que estão na base da nossa alimentação, alimentos às vezes mais em natureza, agora vamos tudo só para os A's, já vem a tua pergunta anterior, né? Olha, aquele até tem um A. Para que é que eu ia estar a comprar alimentos mais em natureza que têm pesticidas, se aquele até tem um A? Mas naquele também não foi categorizado a processamento alimentar. Pronto, e isto às vezes pode ser aqui um bocadinho até controverso, não é? Porque eu efetivamente eu tenho muito isso nas minhas consultas hoje em dia. Eu compro aquele alimento porque é A. Há um cereal muito conhecido para todos nós, achocolatado desde sempre, que nós sempre categorizamos com alto teor de açúcar e que ele continua a ter o mesmo teor de açúcar e ele neste momento é um A, porque ele foi-lhe acrescentada mais fibra. Isso não invalida que aquele cereal tenha um alto teor de açúcar. Ok, o que tu estás a dizer é que produtos que tipicamente iriam cair nessa escala num C ou num D ou num E foram alterados do ponto de vista da sua composição para irem dentro daquele algoritmo subir na escala, mas mantendo o que estava lá de base, Algumas características sim mudaram outras. Ou algumas seja, as características que supostamente eram as menos benéficas. porque imagina, se tu aumentares muito um teor de fibra ou de uma proteína de determinado alimento, Percentualmente, o número de pontos positivos que tem, face àqueles negativos que ele ainda tem assim, ele modifica, não é? E como aquilo é isto menos isto, ok, eu posso sobrevalorizar alguns nutrientes e isso vai atenuar outros menos positivos, está bem? Ele até pode ter sido reduzido ali um bocadinho o teor de açúcar também. Ainda assim, se olharmos para o rótulo, ele tem uma quantidade muito considerável de açúcares. Isto aconteceu-me, eu vou-te explicar, isto aconteceu-me ao início com o Nutri-Score, porque uma vez olhei para um iogurte e eu assim, como é que é possível este iogurte ser A? E decidi ir procurar o estudo que estava por base do Nutri-Score. Eu disse, "Mas como é que isto é feito?" E fui andar a perceber como é que eram feitos os cálculos. E naquele momento percebi como é que aquele iogurte era A. Porque assim, ok, eu valorizo estes componentes, estes ingredientes, no fundo não é bem ingredientes, mas estas qualidades do meu alimento, como a questão das proteínas, das fibras, da percentagem de esses frutas leguminosas, indicadores. estes indicadores, e desvalorizo estes. No âmbito disto tudo, eu consigo realmente ter aqui alguns alimentos que não categorizaria à partida como sendo um A em A's. E também há alguns que eu nunca categorizaria o azeite como um alimento que eu tenho que ter cuidado. Eu sei que ele é uma gordura e dentro das gorduras nós efetivamente temos uma dose diária recomendada para as nossas gorduras, mas dentro de todas elas sabemos que é das mais equilibradas. Ou seja, nós não podemos efetivamente olhar de uma forma tão taxativa para os alimentos e tão quadrada Sim, ou seja, numa base de moderação, o azeite seria mais saudável, será mais saudável do que, do que grande parte das gorduras que muitas vezes são consumidas. certo? E é isso, nós não podemos categorizar tudo. Eu acho que se está a pôr, às vezes, no mesmo bolo tudo, Ok. está bem? E é isso que nós temos que tentar perceber. Eu não posso dizer que um iogurte natural e um iogurte zero adição de açúcares, zero gorduras, que me sabe lindamente, tem exatamente o mesmo sabor ou até mais doce do que um iogurte com açúcar, que ele é tão saudável, porque ele tem o A, como o natural. Uhum. Porque este tem mais processamento alimentar, tem mais aditivos,
eu até costumo dizer assim, vamos desconfiar também, não é? Eles são zero tudo e depois sabem-nos tão bem ou melhor do que os outros que têm os açúcares e as gorduras, qualquer coisa há lá, não é? Como aqui não categorizamos este processamento, vai ser um A, Ok. mas também esperamos querer estar só a enganar a nós mesmos, não é? É um bocadinho isto, é perceber, ok, isto pode ser um primeiro frame e nem todos os que são A efetivamente são maus, atenção, não demonizar como o Nutri-Score, porque eu acho que estas coisas são feitas com o objetivo de ajudar. A maioria da população não está desperta para os rótulos, não sabe analisar minimamente os rótulos. E pelo menos agora há ali uma primeira tabela, um primeiro, uma primeira forma de eu olhar para o alimento. Mas eu tenho que ser crítico, não é mesmo? Ok. Com aquele alimento. Eu não me posso simplesmente deixar veicular por, pelos algoritmos, porque nós sabemos que por trás de um algoritmo há sempre alguma coisa, não é? Claro. E então termos também este sentido crítico por detrás das coisas é importante. Sabes que às vezes eu sinto que há algum trocadilhos linguísticos e técnicos. E os aditivos é uma coisa que eu também te queria perguntar. Que é, ouço muitas vezes, os aditivos são seguros para consumo. Mas seguro para consumo é o mesmo que saudável? Quer dizer, não. Então, o que é que quer dizer seguro para consumo? Nós sabemos que os aditivos podem ser adicionados aos alimentos mediante o cumprimento de determinadas regras. Uhum. Ou seja, aquele aditivo é seguro do ponto de vista, ou seja, um alimento é seguro do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista químico, se tiveres um aditivo até determinada dosagem. Aquela máxima de a dose faz o veneno. Uhum. Os aditivos podem ser adicionados até determinada dosagem, daquilo que se considera seguro para a saúde do ser humano. Naquela dosagem, àquele alimento. Agora, voltamos outra vez à parte do que é a tua alimentação de base ou não. Se eu fizer uma alimentação de base só em base de processados e como aditivo aqui, e como aditivo ali, e como aditivo ali, e como aditivo ali, e a dada altura a minha alimentação é, como tu disseste na tua adolescência, 90% processados, o que é que isto vai acontecer? Tu estás sob o efeito cumulativo de vários aditivos alimentares que efetivamente eles estão de forma segura naquele alimento, quer dizer que não ultrapassaram aquilo que foi definido pela Autoridade Europeia dos Alimentos como o teto de adição, mas tu a dada altura estás sujeito ao efeito cumulativo de vários aditivos no teu dia a dia alimentar. E hoje em dia sabemos que isto efetivamente tem impacto a nível da saúde. Porque quando se estuda a dieta mais ocidentalizada, que é a dieta com mais processamento alimentar, versus uma dieta mediterrânica, que é uma dieta mais em natureza, nós percebemos que ambas têm um impacto na saúde completamente distinto. E que a dieta mediterrânica é muito mais protetora a nível de saúde. Quer saúde cardiovascular, isso já está muito documentado, quer o impacto, por exemplo, na saúde intestinal, quer, por exemplo, ao nível das doenças oncológicas. Por isso, nós também temos que saber fazer escolhas. Eles podem ser seguros para consumo, seguro do ponto de vista químico, microbiológico, de poderem estar na prateleira, daí os conservantes, não é? O que não quer dizer que este seja um alimento saudável, porque lá está, aquelas barrinhas são seguras para consumo. Elas têm os tais edulcorantes, os tais corantes, os tais conservantes, os intensificadores de sabor, dentro daquelas normas. Não quer dizer que elas sejam saudáveis. Uhum. São coisas diferentes, mas é uma pergunta mesmo muito interessante. Ah, nem tudo o que é seguro para consumo é saudável se consumirmos de forma massificada. Uma coisa é tu comeres uma vez. Claro. E acho que também não devemos ser fundamentalistas. E se eu for para algum sítio em que eu preciso de levar comigo uns snacks e tudo e mais alguma coisa, não é neste sentido, está bem? Não é sermos fundamentalistas. O que estamos a falar é da base, do padrão de alimentação que nós escolhemos ter. E é aí que nós devemos fazer estas questões. Ter sentido crítico nesse sentido. Muito bem. E falando nesse sentido crítico, leva-me aqui outra pergunta, que é, se há uns anos atrás nós víamos que eram apenas as marcas que tinham
essa capacidade de influência ou de influência sobre as massas. Hoje, essa capacidade de influência está amplificada e mais distribuída, parece. E, portanto, hoje, quando eu entro nas redes sociais, dou por mim rodeado de conteúdo. Eu não lhe vou chamar informação, vou chamar conteúdo sobre alimentação. Surge das marcas, surge dos influencers, surge dos profissionais influencers, desde a área da saúde, da área do desporto, e eu vejo alguns e ouço também algum podcast sobre esta área. E, e à primeira vista parece efetivamente que nós estamos mais informados do que nunca. E a minha pergunta é: mas será que, estando mais informados do que nunca, estamos em condições para conseguir escolher melhor? E vou-te explicar porquê. Porque, por um lado, vejo conteúdos que são muito na provocação da ação, que é come isto em vez disto. E normalmente aquilo que vejo é a pior refeição possível, com uma solução chapa 5 e que nem sempre me parece a melhor. Por outro lado, vejo profissionais tecnicamente acreditados, reconhecidos, a promover produtos processados com cupons de desconto. E por outro lado, vejo uma linha mais sofisticada de profissionais eh, que defendem algumas ideias com uma profundidade aparente, pegando ali em 2, 3 estudos científicos, mas transmitem-nos com uma confiança e uma convicção que tudo parece óbvio, parece tudo fazer sentido. E, na verdade, para mim, aquilo, na minha opinião, é uma parte do quadro, uma parte da visão geral. E, portanto, como é que nós conseguimos, enquanto consumidores, eu sei que esta pergunta é desafiante, perceber o que é educação e o que é entretenimento? Perceber o que é ciência e o que é estratégia de marketing ou de vendas? E isto vai bater tudo, que para mim é o mais importante ainda, como é que ganhamos literacia alimentar num ambiente que está constantemente a tentar influenciar-nos, mesmo quando parece que está a tentar ensinar-nos. Muitas numa. Sim. Acho que não vou complicar muito, Pronto. porque imagina se chegasses ao pé de mim à minha consulta, imagina, e eu tivesse aqui um pouco de tempo de te dar aqui umas luzes para que tu te guiares minimamente ah, a nível da compra, porque é assim, efetivamente nós estamos sujeitos a imensa informação. E eu acho que é contra-informação até, Sim. porque temos de um lado alguns-nos a dizerem, como eu disse agora aqui, não é? Vamos comer mais em natureza, vamos comer menos processado, vamos comer isto, mas depois tens pessoas às quais tu atribuis credibilidade e te fazem propaganda a uma série de produtos, como tu disseste, com cupons de desconto e tudo e mais alguma coisa. E as pessoas ficam completamente perdidas no meio disto tudo. O que é que eu devo ou o que é que eu não devo? Ah, e eu acho que mais do que irmos atrás das massas e irmos atrás das pessoas, é percebermos pequeninas coisas que eu, enquanto consumidor, se adotar no meu dia a dia, isto me vai proteger. E essas pequeninas coisas é tão e somente conhecer aquilo que compro. Se eu tivesse que dizer uma coisa, é aquilo que eu te disse no início. Eu conseguir olhar para um alimento e perceber exatamente aquilo que eu estou a comprar e aquilo que eu estou a trazer para a minha casa. Porque eu acho que a alimentação saudável começa na compra. Ok. Começa nas escolhas daquilo que eu efetivamente trago para casa. E então, se eu trouxer efetivamente um carrinho no qual eu conheço tudo o que tenho lá dentro em termos de frutas, legumes, leguminosas, alguns cereais integrais, os frutos secos, se a minha base forem tudo de alimentos e natureza e que eu conheço, eu aí estou-me a proteger. Ah, obviamente, nós vamos sempre, hoje em dia, ser influenciados para consumo. Nós vivemos numa era de massas, de consumo em massa, de incentivar
o consumo das pessoas, de incentivar a compra, nós estamos sempre a mudar as embalagens, nós estamos sempre a criar linhas com nomes muito atrativos para vender, ah, e nós temos que perceber que tudo isso fazem parte de estratégias de compra, como para tudo hoje em dia, não é só para a alimentação. E que vai ser muito difícil para nós discernirmos exatamente o que é, muitas vezes, uma estratégia de compra do que é realmente equilibrado. Então, não achar que aquele alimento nos vai resolver a vida e que por termos aquele alimento no nosso dia a dia, a minha alimentação vai ficar logo mais equilibrada, porque isso nitidamente é uma estratégia de marketing, como eu te disse, nós falamos em padrões alimentares e não em alimentos isoladamente. Ah, e, e isto para nós também não irmos atrás da moda, porque todos os anos nós vamos ter alimentos novos da moda. Todos os anos nós vamos ter coisas novas a ser lançadas. Às vezes nós temos quase o mesmo produto que estava na prateleira há uns meses atrás, mudámos a embalagem, mudámos o ingrediente e aquilo passou a ser wow. Depende da publicidade que lhe é feita. Nós já vimos isso. Nós vimos numa altura o que foi a corrida aos supermercados por um iogurte com mais proteína que vinha não sei de onde e toda a gente assabarcava as paletes todas dos iogurtes. Entretanto deixaram de ser iogurtes, passaram a ser pudins. Agora não são pudins, são mousses. Depois das mousses vieram as natilhas, depois não sei o quê. E nós andamos sempre nisto. E deixamos-nos levar por este marketing que está aqui associado sem questionar. Se todos tivéssemos feito a primeira coisa mais importante disto tudo, que era quando aquela publicidade começou toda a encher as nossas casas e os telemóveis o Instagram e tudo e mais alguma coisa, nós nos questionássemos, eu já parei para olhar para a lista de ingredientes daqui. E tivéssemos lá ir, nós percebíamos na hora que tudo, a maior parte daquilo que lá está dentro é desconhecido para nós. E eu acho que é isso que nos protege. Ah, E claro que vão haver sempre pessoas que fazem publicidade a este tipo de alimentos, até porque é assim, Pedro, muitos dos influenciadores que hoje fazem propaganda a alimentos e a produtos alimentares Certo. são pessoas que nem têm grandes ou algumas nenhuns conhecimentos a nível de nutrição. Outras até podem ter e fazem-no na mesma. E aí, para mim, já é uma questão mais de ética. Ok. É eu ser um profissional e eu estar a fazer propaganda a determinado alimento, e até posso comunicar que estou a fazer propaganda a determinado alimento, porque muitos deles até já o comunicam, e eu perceber que aquele alimento até nem tem grande interesse a nível de saúde, eu fazer propaganda, mas isso é a parte profissional de cada pessoa. E eu aí acredito que para o consumidor às vezes é mais difícil de discernir, não é? Porque é um profissional que está a fazer propaganda Sim, a é um o alimento. uso da figura da autoridade efetivamente, para promover o que tu dizes, um produto que até pode não ser maléfico, mas também não é benéfico e, portanto, é aqueles produtos essencialmente neutros e que tu falavas com algum processamento, muitas vezes. E eu acho que acima de tudo é não complicar, Ok. não complicar mesmo. Mas também não querer tudo no facilitismo. Quanto mais formos atrás do facilitismo, acho eu, mais desprotegidos nós estamos, Ok. neste sentido. Porque menos conhecemos. É só por isso, porque menos conhecemos. Achamos que estamos falsamente protegidos, Ok. por causa da rotulagem que ali é incitada. Eu, imagina, outro âmbito aí, nisso que tu me estás a dizer. Nós somos muito incitados também nesse tipo de coisas pelo sem glúten, pelo sem lactose. Não é necessariamente um alimento mais saudável também. Porque, por exemplo, nós temos muitos alimentos que dizem sem glúten na composição, que são altamente processados, têm um teor de açúcar brutal. Não quer dizer que por estar lá isto escrito ou a publicidade que é feita ser este é sem glúten e sem lactose, não quer dizer que aquele alimento seja benéfico. Sim. Percebes? Enquanto nos alimentos em natureza tu facilmente consegues discernir.
até se tiveres um pote de açúcar em natureza, tu sabes dizer que aquilo faça uma maçã ou uma pera, o que é melhor e o que é que não é. Tu em natureza consegues discernir tudo, por isso se há coisa que te protege é isso. É um padrão mais em natureza, em que tu tens que cozinhar mais a partir de casa, em que tu tens que fazer as tuas barras, as tuas panquecas, Ok. isso protege-te. Isso é a forma de eu dizer assim mais claramente a alguém que a protege. Hum, claro que podes ter alguns workshops a ser dinamizados, há muitos colegas a fazê-lo, eu própria também já o fiz em alguns que dei, a explicar às pessoas como é que é mais fácil conseguirem ler um rótulo, o que é que devem estar atentas. Se a base para todas é a lista de ingredientes, sem dúvida nenhuma, mas tens também algumas coisas práticas que tu podes utilizar. Por exemplo, a Direção-Geral de Saúde tem um descodificador de rótulos. E para além do Nutri-Score, que tu já podes olhar, não é? Que falámos aqui há pouco, tu também consegues aplicar aquele descodificador de rótulos. E aquele descodificador de rótulos, por exemplo, diz-te o que é um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura, um alto teor de sal ou baixo teor de sal, e tu, consoante a tua questão de saúde, também podes procurar estes alimentos. Porque, mais uma vez, nós não podemos categorizar isto tudo assim no ar. Imagina que tu és hipertenso. Aquilo que tu vais procurar maioritariamente é olhar para o sal, certo? Certo. Imagina que tu és um diabético, tu vais ter que perceber bem aqueles açúcares, aqueles hidratos de carbono, aquelas fibras, ou seja, também cada um de nós vai olhar depois para os alimentos de forma diferente, percebes? Isto agora no âmbito da rotulagem do processamento alimentar. Por isso nem aqui nós podemos ser taxativos para toda a gente e podemos pôr toda a gente no mesmo saco, mas estas ferramentas podem nos ajudar aqui a perceber um bocadinho mais sobre os alimentos e a não ser tão influenciados. Hum, porque as embalagens podem de facto ser muito atrativas. As linhas que se criam hoje em dia, em termos da nomenclatura que damos às embalagens, o nome. Nós temos, por exemplo, linhas que são equilibradas, são todas azuisinhas, e têm aquelas cores mais pastel, e que nos levam logo a consumir. E nem todos os alimentos daquela linha, até podem ter um ou dois equilibrados, são necessariamente equilibrados. O que te protege é, de facto, tu perceberes o que lá está. E eu sei que isto provavelmente não pode não ter ido à raiz da questão que tu me colocaste, mas eu acho que nós também não podemos complicar muito o consumidor, porque senão a dada altura o que eu estou a dizer aqui é desconfiem de tudo, Certo. não podem consumir nada e também não é isso. É criar aqui equilíbrio e integrar as coisas e perceber que, mesmo perante tudo aquilo que me é dito, eu tenho que ser crítica naquilo que é a minha análise dos alimentos. Não sei se ficou claro, se há alguma parte que tu queiras. Sabes que há uma parte, sabes que eu sinto que às vezes, quando se promove um único produto, e eu quando olho para essas publicidades, às vezes até penso, bem, este produto está a ser tão veemente passado e veiculado, até parece que ele emagrece só de o consumir. E as pessoas, quando eu falo com as pessoas sobre a alimentação, procuram muito dicas práticas, objetivas e fechadas. Ou seja, consome isto e não a dica do consome mais a natureza, mais aberto, consome mais. Repara, eu lembro-me que quando era adolescente havia a dieta da maçã. Uhum. Era uma. Na tua opinião, o que é que. Ou seja, eh, Eu acho que aquilo que nos protege mais é a variedade alimentar. ok. Sempre defendo isso nas minhas consultas. Todas. Eu acho que se calhar há uma frase que eu digo em todas. Varie. Não devemos estar sempre a consumir o mesmo tipo de alimentos. Nós temos um espectro enorme de alimentos. Isto mesmo, agora, até se formos a falar mesmo dentro dos de base, que nós conhecemos, frutas, legumes e tudo mais, não estar sempre a comer a mesma coisa. Porque imagina, tu tens alimentos diferentes, eles têm nutrientes diferentes e tu precisas de um espectro alargado de nutrientes, certo? Então, quando tu consomes uma variedade maior de alimentos, tu tens uma variedade maior de nutrientes, de fitoquímicos,
protegem, dos antioxidantes, destas coisas todas que agora se fala muito nas embalagens. Mas nos alimentos e na natureza tens em todos. Por isso, quanto mais variedade tu tens, mais protegido tu estás. E até se pensares do ponto de vista químico, estás sempre a comer a mesma coisa. Se aquilo tem sempre os mesmos aditivos ou os mesmos pesticidas, agora falando dos alimentos e natureza, não é? Podem ter pesticidas. Então, se eu estou sempre a consumir a mesma coisa, eu estou quase sob o efeito cumulativo sempre do mesmo químico. Se eu variar a minha alimentação, não estou sob o efeito cumulativo do mesmo químico, também estou mais protegida. Por isso, mesmo do ponto de vista da microbiota intestinal, isto é muito estudado hoje em dia, que quanto mais variedade, mais diversidade de alimentos tu tiveres, mais tu estás protegido do ponto de vista da tua microbiota, está bem? E vais alimentando uma colonização diferente do teu intestino e vais alimentando determinados tipos de bactérias diferentes consoante os alimentos diferentes que tu também vais ingerindo. E tu proteges-te muito mais em termos de saúde se tu tiveres esta panóplia maior de alimentos. Até do ponto de vista de, se eu consumir de vez em quando alguns processados no meio de tantos alimentos em natureza, eu acabo por estar efetivamente também mais protegido. Por isso, dietas únicas de alimentos únicos não me fazem de todo sentido, porque até podem levar a carências nutricionais muito importantes. Por exemplo, essa dieta da maçã iria certamente levar a carências nutricionais importantíssimas. Ahm, e acho que, acima de tudo, isso é uma das coisas que nós devemos olhar também como algum fator crítico, que é não posso cingir a determinadas coisas. Voltamos à questão inicial, não é? Não há um alimento super. Nós fazemos isso com uma série de alimentos. Eu lembro quando saiu o açaí, era só açaí. Quando saiu a spirulina, era só a spirulina. Então, quer dizer, a dada altura só temos açaí, curcuma, spirulina e maca em casa e depois tudo o resto não é assim, não há supers. São padrões alimentares equilibrados e não nos cingirmos a alimentos. Até porque quando estudamos as populações e fazemos estudos, as pessoas não comem um alimento só. Por isso não é um impacto só de um alimento, é um impacto de um padrão de escolha que tu tens no teu dia a dia. Um padrão envolve uma série de grupos alimentares. Então, eu acho que isto é o que mais nos protege, é termos um padrão mais equilibrado e não apenas nos cingirmos a Boa. determinado tipo de alimentos e não sobrevalorizarmos assim alimentos no nosso dia a dia. Algo como esses das proteínas, o que começou a acontecer com aquelas pessoas que depois de manhã à noite só fazem alimentos ricos em proteína, todos os snacks, todos os lanches, e acabam por estar a sobrevalorizar aqui um nutriente e a comer só determinado tipo de alimentos no dia a dia, tendo uma alimentação muito monótona, também não é protetora em nada do ponto de vista da saúde. Boa. Um último ponto, que é, ok, imagina que eu hoje já não tenho uma alimentação ultraprocessada, mas imagina que estava nessa fase e que queria ir transitando gradualmente para uma alimentação mais de base. Como é que eu poderia ter o teu apoio, a tua ajuda, para, e de que forma é que eu podia chegar a ti, para ter esse apoio nessa educação alimentar para eu próprio, porque eu só fui ganhando algum sentido crítico também com a literacia que fui tendo, mais gradual, mais assoarada, menos assoarada, mas esse descortinar, porque repara, eu continuei a consumir durante foi uma fase de transição ainda assim, produtos processados. E foi importante para mim ir descortinando aquilo que está nos meandros da indústria alimentar para ir podendo fazer escolhas mais conscientes. Como é que as pessoas, se quiserem, Uhum. podem fazê-lo contigo? É assim, quer através de consulta, quer através de alguns dos meus cursos. Por exemplo, através de consulta geralmente é como as pessoas mais me procuram para fazer esta reeducação alimentar, porque é muito personalizada a cada pessoa. Ok. Enquanto nos cursos nós falamos, dou estas ferramentas todas, mas para determinado contexto, e tu fizeste esse curso há 2 anos, foi o curso de alimentação vegetariana, em que há uma parte que eu também falo da rotulagem, precisamente porque eu aleguei lá no curso para as pessoas terem sentido crítico, e não é por dizer que é vegan que é saudável, e não é por dizer apto a vegetarianos que é saudável, e não é por dizer bio que é saudável,
falarmos de uma parte só de rotulagem e realmente trouxemos ali algum know-how de como é que as pessoas se podem empoderar para ir ao supermercado e fazerem escolhas mais equilibradas também, porque não é por retirarmos alimentos de origem vegetal que automaticamente a nossa alimentação passa a ser mais saudável, e isso é um ponto crítico que eu tenho tido nas consultas, porque eu acompanho muitos vegetarianos e é a forma como fazemos esta transição que importa, porque muitas vezes as pessoas passam para mais processados e depois acabam por não equilibrar tanto a alimentação, então aí pode ser um contexto. Mas a maioria das pessoas procura-me nesse contexto a nível de consulta e nós analisamos os hábitos, os comportamentos daquela pessoa e eu ajudo-as a fazer esta transição, a realmente terem este sentido mais crítico. Uma das coisas que eu faço, e as pessoas que estão comigo em consulta e que podem estar a ouvir isto sabem muitas vezes, que é eu agarro e então, mas que alimento é que. Eu Simone, eu comprei esta bolacha assim assim, ou este cereal, ou esta barra, e eu agarro, então compro aonde? Vamos ver qual é a marca. Então, abro. Isto hoje em dia, a internet, nós conseguimos ver facilmente a composição do ingrediente, do alimento todo. Vamos ver a lista de ingredientes juntos, vamos olhar para a tabela nutricional, o que é que nós temos que ver aqui, porque é que este pode ser interessante ou não, que tipo de gorduras é que tem adicionado, porque depois também há óleos mais refinados que são colocados, então eu vou ver isso com as pessoas. Uhum. É que este ingrediente tem azeite, ou tem, por exemplo, algum óleo de palma, ou tem alguma gordura trans. Vamos olhar para este tipo de coisas que são simples, mas que fazem com que a pessoa se torne muito mais apta para quando vai ao supermercado, não estar só sujeita aos ingredientes que a Simone me ajudou a colocar aqui no meu plano, aos alimentos, porque eu tenho muito de fazer isto com as pessoas, não é? Desculpa, eu achei uma coisa muito interessante quando tu me fizeste um plano, que foi, perguntaste-me em que supermercados é que eu fazia compra, e eu na altura não tinha percebido porquê, e depois quando mandaste o plano e vi lá as fotografias todas dos produtos, achei que eu... É isso que eu ia te dizer, eu adapto ao sítio onde as pessoas fazem compras para as orientar. Uhum. É numa primeira escolha e tudo mais, que eu acho que isso é importante. Mas ainda assim, depois na própria consulta, tento ir vendo com as pessoas estas questões. Eu dou por mim muitas vezes no hospital a fazer isto, a abrir o computador e então vamos ver porque é que eu lhe estou a dizer que não é este produto e é melhor e mais interessante aquele, porque às vezes isto também, esta parte de dizer à pessoa que consome ou não, também tem o outro revés, não é? Eu não tenho nada a ver com estas indústrias. Eu não estou a recomendar aquele produto ou o outro porque tenho alguma parceria com produtos. Certo, E eu gosto que as pessoas saibam exatamente porque é que eu, por exemplo, dentro de uma panóplia de cereais, eu recomendo este ou este. certo. E para além disso, faço outra coisa, que as pessoas que estão comigo nas consultas também sabem. Geralmente envio sempre uma receita alternativa para que a pessoa possa fazer em casa, porque esse é sempre o meu maior mote. Só quando não tem essa possibilidade e a pessoa diz mesmo que não vai fazer, e às vezes mesmo assim a receita vai, é que depois, ok, dentro do mercado também dou hipóteses para a pessoa comprar. E porquê? Não é tudo feito numa primeira consulta, porque como deves imaginar, nós numa primeira consulta também temos muita parte da escuta da pessoa, não é? Certo. Então vamos fazendo isto, como tu disseste, é um processo, é uma reeducação e esta transição também deve ser feita com cautela, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa também tem o seu timing e nós às vezes queremos pôr a coisa tão já, tão em natureza, tão eh, como seria o ideal, que isto pode não ser fazível. Então Uhum. respeitar um bocadinho aqui o processo também de cada um. Então é um caminho. É um caminho que se constrói a par e par, é um caminho que se faz com esta pessoa, que se vai ajudando a reeducar os hábitos e que esta pessoa cada vez tenha escolhas que promovam mais a saúde dela. Então, sim, em consulta também é um contexto que as pessoas podem fazer isso e Ok, que me podem encontrar, quer na minha consulta presencial, quer na minha consulta online, no meu projeto pessoal, na minha consulta presencial no Hospital da Luz em Lisboa. Pronto. obrigado. Mais alguma questão? Achas que Não, vou conseguir ao encontro daquilo que me tinhas? todos os pontos Ok. estão aqui, foram esclarecidos, obrigado. Pronto, eu acho que se alguma das coisas não ficou tão clara a nível das tuas respostas, também acho que nós não devemos complicar aquilo que é simples. E nós temos tendência a complicar, porque Uhum. queremos as respostas, queremos dar as respostas ideais e queremos
Eu sinto que nós complicamos na mesma medida em que a indústria vai tornando a coisa mais complexa e complicada. Mas a indústria às vezes também permite-se essa complexidade, porque nós também lhe damos isso. Porque se nós começarmos a procurar, eu aí acho que temos que ver a coisa do outro lado também. Se nós começarmos efetivamente a comer mais em base, mais em natureza, nós também vamos ter o reverso da medalha, que é cada vez a indústria se vai adaptar mais a isso, porque esses produtos já começam a existir também. Então, eu acho que aqui a chave é sempre o consumidor, é a procura que nós fazemos. E se nós quisermos, a indústria também se adapta a nós. Nós também temos permitido isto com o facilitismo que queremos dar às coisas. Por isso eu acho que há um ângulo que também está connosco e que nós podemos querer e fazer diferente e levar a uma adaptação diferente de alguns produtos, tanto que já há muitos produtos que são mais em natureza também. Obrigado. Nada. Obrigada, Febra, pelas tuas questões. Olha, foi bom. Gostei muito das perguntas que me fizeste. Acho que pode aqui ajudar muita gente. Obrigada a vocês que estiveram daí a ouvir-nos e até um próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Está feito.